A gente tinha até comentado ontem ao vivo, né, sobre esse trabalho aí que tem a Laura Carvalho e outros economistas aí desse grupo macroeconômico da USP, né, mostrando quais seriam os efeitos desse novo arcabouço fiscal dentro da economia brasileira. Então a gente trouxe 3 gráficos aqui para a gente tentar entender um dos grandes problemas que a gente já está avisando agora, que é a falta de investimento público. É o que esse gráfico pode levar. Olha aí, a gente tem isso aí, você já tem a situação do excedente primário atribuído. Então, já está incluído, assim, se você, por exemplo, se você tiver aqui, acima do superávit primário, ou seja, já com a regra que você teria que 100% do excedente do superávit primário iria para investimento. Olha como ficaria isso. Então, a gente vê aqui que ficaria menor do que Dilma 1, Lula 2 e Lula 1. Então, para esse novo gasto, ele só ficaria melhor do que, obviamente, do que o Temer e do que o Bolsonaro, que tiveram gastos públicos muito reduzidos, mas ele ficaria pior, inclusive, Eduardo, do que o Dilma 1, que já foi muito marcado por uma queda brusca de investimento. Mas só te perguntar uma dúvida, aqui no gráfico, o rosa parece maior que o verde no Dilma 1. Eu tô na dúvida. Ele melhoraria a situação do Dilma 1, justamente por quê? Porque sabe qual que foi o problema do Dilma 1? E, inclusive, atrapalhou bastante a economia do Dilma 1, Eduardo. A Dilma 1, ela fez um monte de mudança para tentar privilegiar o gasto privado e reduziu consideravelmente o gasto público. Então, você vê, a gente vai repetir o problema do Dilma 1 se a gente continuar com essa regra fiscal. Eu acho que 2 coisas que têm que ser esclarecidas são as seguintes. Primeiro, como você tem ali que o gasto, né, a variação do gasto, só pode ser 70% da variação da receita, você tem, no tempo, uma diminuição do Estado. Né? Então, isso é uma coisa que muita gente está falando e, em tese, né, o campo progressista, ele acredita que você deve ter um Estado mais presente, não é inchado, não é Estado de gato gordo, não é Estado para poder ter cabide de emprego, um Estado onde as pessoas possam ter acesso, como em vários lugares que a gente admira tanto da Europa, os países nórdicos, que a gente fica fazendo Globo Repórter dos países, são países onde o Estado oferece para as pessoas saúde, educação, o Estado oferece para as pessoas treinamento na área profissional, o Estado oferece para as pessoas um saneamento básico de qualidade, o Estado agora está recomprando as empresas que tinham sido privatizadas no setor de luz, no setor de água, no setor de coleta de lixo. Então, o arcabouço, né, e a gente ainda está entendendo tudo, ele faria uma diminuição do Estado ao longo do tempo. Quando diminui o Estado, está aumentando, né, a parte que é privada, né, ou seja, a participação da iniciativa privada na economia. O segundo ponto é o seguinte, aqui está somado o quanto você tem de gasto mais investimento, mas não são coisas que dá para somar como laranja e banana, assim, e o André pode falar melhor do que isso. Quando a gente fala de investimento, a gente está falando de uma coisa que pode dar o resultado lá no longo prazo, e é importante o país ter altas taxas de investimento. Agora, é importante também a gente entender que o Brasil precisa de coisas que não virão de investimento, virão de gastos correntes, virão de coisas que precisam ser utilizadas e empenhadas hoje, né? Ou porque as pessoas estão com fome, ou porque as estradas estão esburacadas, ou porque as redes elétricas não estão chegando onde tinham que chegar, ou porque o saneamento ainda não chegou. Então, quando a gente soma isso, é uma coisa que pode parecer, foi maior, não sei o quê, mas às vezes é importante a gente quebrar de novo, né? Porque a melhora de condição de vida que teve no Lula 1 e no Lula 2 foi decorrente de várias políticas, não de investimento, mas políticas de gastos ali que aconteceram correntes durante os mandatos. Então são várias coisas que a gente tem que ir puxando, elaborando, debatendo, discutindo e propondo quando a gente achar, enfim, que tem coisas para serem aprimoradas aqui, né, André? Exato. Importante, aliás, você falou do tamanho do Estado, né, Eduardo? O segundo gráfico mostra isso. O segundo gráfico que a gente tem aqui, ó, ele está fazendo uma simulação de como seria o tamanho do Estado, né? Ou seja, as despesas públicas, né? Como seria se a gente fizesse a despesa primária com proporção do PIB, né? Então, em relação a quanto que a gente tem de tamanho de país, como seria isso se a gente tivesse a proposta 1, que a proposta é o seguinte, vamos explicar. São 2 propostas que eles estão fazendo, com a regra fiscal atual e com uma mudança que seria uma mudança positiva, né? Em vez do piso ser de 0,6, ser de 1,
em vez do teto ser de 2,5, ser de 4. Então, é um cenário extremamente otimista, já pensando assim que você teria uma mudança institucional na regra. Olha a diferença, a linha azul é a proposta mais otimista e a linha rosa é a proposta atual. Olha a diferença do tamanho do Estado que teria se a gente tivesse implementado essa regra em 2001. É uma diferença brutal, a diferença da linha verde, que é a nossa situação atual. A gente sabe que a gente precisa de mais Estado, a gente precisa de melhor saúde, educação, mais investimento público e tudo mais. E como a gente estaria hoje? Então não teria Lula 1, não teria Lula 2. Seria a linha de baixo, lá de baixo, a rosa, né? Exatamente. Tá. Seria a linha de baixo. Então, olha como que esse negócio seria... Então, a gente tem que discutir bem, porque a gente está pensando esse arcabouço, não é só para a gente, é para os nossos filhos, porque esse negócio aí, ele deve durar pelo menos uns 20 anos. Então, a gente tem que fazer essa discussão interessante. E o último gráfico mostra justamente assim, a projeção para daqui a 7 anos, né, que é até 2030, né? Olha só como que ele ficaria, né? A projeção vai até o verde, né? Então, no cenário mais otimista, olha como que você tem uma queda da participação da despesa em relação ao PIB. Então, você tem, menos Estado, menos gasto, cada vez menos projeto. Então, é sim um projeto que tem alguns gatilhos anticíclicos, mas é uma medida liberal, é uma medida para agradar o mercado. Olha só como que o tamanho do Estado reduz, tanto numa projeção para trás quanto numa projeção para frente, Eduardo. Então, a gente tem que bater nessa tecla, tem que entrar em discussão com a sociedade. A Faria Lima foi ouvida para esse projeto, né? Mas o pessoal acadêmico heterodoxo que está fora do Ministério da Fazenda não foi ouvida dentro desse projeto. A gente precisava de mais gente da sociedade civil que vai sofrer de verdade com essa questão, entrar nessa discussão, porque ficou um negócio monótono, ficou só um lado sendo ouvido e o outro agora só está podendo fazer crítica. Muito legal, cara, muito legal. É importante a gente trazer esses temas aqui e jogar luz aqui para a turma sair dessa discussão meio que apaixonada, né? Ah, não pode falar mal do arcabouço fiscal. Ah, pô, é só crítica ao arcabouço fiscal. O arcabouço é um conjunto de regras. Então tem um monte de coisa para perguntar, tem coisa para elogiar, tem coisa para criticar. Ser melhor do que o que tinha antes é bom, mas não significa que é aí que a gente tem que apontar, entendeu? Como alvo. Então é isso aí, é isso que a gente vai fazer aqui no ICL, com responsabilidade e com coragem. Se não tiver coragem, a gente rapidinho está falando tudo que todo mundo quer. Boa, Edu, boa. Obrigada, André. Abraço para você. Até amanhã. Até amanhã, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Essa e outras projeções da dupla, né, da Débora Maganha e do André Campedelli, você encontra lá no icleconomia.com.br.